Olá, Áries, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Patrícia do canal Bem Tarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar realizando a sua previsão para o signo de Áries, em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando, pessoal, que essa é uma leitura atemporal, intuitiva. Pegue somente o que for para você, tá? O que não for, por favor, solte, libere essa energia. A gente está entrando agora na lua crescente, semana que vem na lua cheia. Então, preparem-se aí para fortes emoções, coisas que estavam paradas começam a se movimentar entre essa semana e a outra, tá? Eu voltei com as tiragens mostrando a mesa e os tarôs, eu sei que vocês gostam dessa forma. Eu vou estar aparecendo só nas leituras mensais, tá bom, meus amores? Então é isso. As leituras referentes ao mês de setembro já estão aqui no canal. Vou deixar o card delas aqui em cima para vocês. Se nada ressoar aqui, por favor, solte, dá uma olhada também nos seus outros signos fortes no seu mapa, pois podem conter informações importantes para vocês lá também, ok? Dito isso, boa sorte, signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver quais são as energias disponíveis para vocês. Está utilizando o tarô Raise White. Depois eu vou tirar uma cartinha com o oráculo Jardim dos Anjos também, tá? Signo de Áries, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Qual a energia propensa, disponíveis, o que meus arianos precisam saber? Uma carta, por favor. Signo de Áries. Uma, por favor. Muito obrigado. 9 de ouros. Gosto, vocês se sentindo no poder, no controle da vida de vocês. Muitos aqui tomando as rédeas da situação, com autoestima, com autoridade. 9 de ouros é a carta da independência, tá, pessoal? Vocês bastante independentes aí em alguma questão. 5 de paus. Carta dos conflitos. Vou tirar mais uma. E mais para Áries. Muito obrigado. 5 de copas. Já sinto aqui uma energia de algum tipo de finalização num contexto que havia muitas brigas, disputas e insatisfação emocional também. Mas algo mudou de repente aqui, nesse contexto com disputas referente a essas pessoas. Olha o stalker aqui. Vocês que gostam de saber quem é o stalker do tarô, o valete de espadas. O mensageiro das intrigas. Tá aqui do jogo de vocês. E a gente tem energia de Libra, Aquário e Gêmeos, tá? Ou vocês têm forte no mapa ou estão lidando com essa energia. No fundo do deck a gente tem os enamorados, a dúvida, energia de Gêmeos. 2 de paus, mas tem alguém dando as costas aqui para esse contexto de muitas brigas e disputas. Mesmo que essa informação chegue, eu não sinto que vai abalar vocês. Obrigado. 10 de paus. Não vai abalar porque vocês estão saindo dessa situação, desse contexto que traz só desgosto aqui. Com esse valete de espadas, algum tipo de comunicação. Ou são vocês que vão estar passando essa comunicação, tá? Invertam também os papéis, porque a leitura pode estar assim espelhada.
Ou são vocês que vão comunicar a essa energia que a festa aqui acabou, né? Que não vai ter mais esse contexto de brigas, disputas, muito menos dúvidas. Se vocês estão lidando com alguém que só faz intrigas, eu vejo vocês cortando isso. O que mais? O carro, vocês se movimentando. É a carta do triunfo, que a gente tem energia de câncer. Vejo vocês se movimentando para bem longe dessa situação aqui. Dessa energia. Vocês cortando o mundo no fundo do deck também, fazendo essa finalização aqui. Mais uma. Num contexto que não traz mais felicidade. 10 de copas invertido. Num contexto que não traz mais felicidade. Engraçado, a energia ainda não se apresentou para mim. Eu sinto que é algum contexto de relacionamento amoroso aqui, que aparentemente tinha algum tipo de estabilidade, mas tinha bastante dúvidas. E também interferência de terceiros nessa relação, que trazia angústia, sofrimento. Tiveram algum tipo de despertar referente a essa situação. Mais uma, Áries. O que mais? Virou aqui na minha mão. 9 de copas, carta dos desejos atendidos. Justamente na linha onde vocês estão aqui. Que é a carta da satisfação em todos os quesitos, né? Um patamar que você atinge pode ser uma questão também muito emocional aqui, onde você conquista esse equilíbrio emocional que nada mais te abala, nada mais te abala. Não há intrigas, nem fofocas, nem nada que façam vocês sair aqui desse pedestal que vocês estão, desse patamar, tá? Vejo muito isso, vocês muito acima dessas pessoas. Eu não sei quem são essas pessoas, essas associações, no qual só traz insatisfação emocional. Rainha de copas invertida no fundo do deck. É uma situação que não tem amor, não tem sentimentos, não tem colaboração aqui. Tá, Áries? Deixa elas aqui. Elas estão todas juntas. Eu sinto vocês indo em busca de realizar os sonhos de vocês, os desejos de vocês. Não sei quem são esse grupo de pessoas que estão tentando aqui, de alguma forma, tirar as estruturas de vocês, tirar o equilíbrio. Temperança, energia de Sagitário aqui. Mas eu sinto que vocês estão hiper mega protegidos. Que vocês não estão dando bola para essas pessoas. Não sei quem são essas pessoas, mas vocês não estão. O carro está fazendo aqui, signo, nossa, signo de Áries. Vocês estão buscando situações e pessoas e parcerias mais equilibradas na vida de vocês. E vocês estão definitivamente cortando essas situações. A torre caiu invertida tem um contexto de uma situação que alguém não quer largar o osso também. Alguém não está querendo finalizar. E eu sinto que não são vocês, não. Muito pelo contrário. Vocês estão numa energia bastante, vibrando bastante elevado, bastante alto. É essa outra energia que está tentando de alguma forma segurar vocês. Mas não vão conseguir. Não vão. Porque vocês estão determinados a olhar para o futuro, a seguir em frente aqui. Nossa, tá, essa tiragem do elemento do fogo, Áries, Leão, Sagitário,
Tá muito. Depois vocês dão uma olhada lá no Sagitário. Foi Sagitário que eu fiz também. Leão, Leão. De repente vocês têm forte no mapa. Tá muito parecida com essa leitura, que fala justamente de abandonar um contexto de muita disputa, de muito peso, de muito fardo e partir em frente para outro rumo, para uma questão muito mais equilibrada aqui e justa. Muitos aqui buscando até cura espiritual. Tá muito parecido. O fundo do deck a gente tem o mundo, uma carta de finalização. Finalização de uma situação que só trazia desgastes aqui. Eu sinto muito isso, desgastes emocionais. O que mais para Áries? Mas dá uma olhadinha lá no signo de Leão. Essa que eu fiz essa semana, essa leitura temporal. 3 de copas. Nesse contexto aqui, são justamente esse grupo de pessoas, ou são essas pessoas que se reúnem para atacar vocês de alguma forma. O que mais? O que o 3 de copas está fazendo aqui? Valete de paus, comunicação, que a gente tem energia de vocês. Áries, Leão, Sagitário. Vou tirar mais uma. Me remete também a uma ideia, algum tipo de ideia que vocês tiveram recentemente, que vocês vão colocar em prática. A Lua, ela saiu na posição de bloqueio. Tem algum contexto aqui que ainda vocês não estão conseguindo ver. Vamos tentar descobrir. O Papa me remete a um arcano maior, energia de touro, 2 de espadas, alguma questão que vocês não estão vendo. De repente, para alguns, tá? Estão colocando foco numa questão que não tem mais crescimento. Não tem crescimento aqui, não tem parceria. A espera é em vão, tá? Então, vocês precisam cortar essas amarras aqui. Lua, a gente tem energia de câncer, peixe, escorpião, mais forte aqui câncer, tá? O que a Lua tá fazendo aqui? Signo de Áries, 2 cartas. O Papa, energia, signo de touro, clarificando. E tinha acabado de falar dele, Cavaleiro de Paus. Carta do casamento e a carta do aventureiro aqui. Dez de ouros invertido, a carta da família. Se a gente estiver falando de algum contexto de associação, casamento, essa outra energia tinha outras parcerias, se envolvia com muitas pessoas também. Não levava muito a sério essas questões do matrimônio aqui. Uma pessoa bastante aventureiro, aventureira, que no contexto geral queria se apresentar como solteiro e solteira. O mago invertido, um manipulador, manipuladora. Energia bastante sexual também. Pode ter até essa pessoa com quem vocês estão lidando, que traz esse contexto de conflitos e insatisfação emocional aqui, muitas brigas. Pode ter vícios em sexo, que a gente tem energia de gêmeos. Muitos vícios aqui envolvidos. 5 de espadas. E sempre uma pessoa que sempre queria ganhar a todo custo. Enganavam aqui. Energia do engano. Enganavam vocês. Nossa, tá muito parecida com a energia que eu fiz para Leão, tá? Dá uma olhada lá que pode ser a leitura estendida.
Energia que enganavam vocês aqui no contexto de um casamento. A morte no fundo do deck. Fazendo essa finalização. Tem algum contexto que vocês precisam deixar. Precisam olhar com carinho. Tem também aqui uma descoberta. Que alguém não está sendo 100% honesto com vocês. E vocês precisam largar aqui, ó. Precisam largar esse contexto. 10 de copas invertido. Literalmente soltar isso aqui, tá? Porque essa pessoa usa uma falsa máscara. O mago me remete justamente a essa questão de um novo início, sim, mas essa energia não quer iniciar nada com vocês no momento. Não por agora. Por isso tanto desgosto aqui no ambiente das parcerias, familiar também. Essa energia dessa pessoa quer ser solteiro, solteira. Mesmo estando em um compromisso, ela se apresenta como uma pessoa solteira. Muitos contatos também. O que mais? Para Áries. Rei de copas. Energia de câncer, peixe, escorpião. Tem forte aqui câncer, já havia dito. Nesse contexto familiar, onde a pessoa, no casamento ou nessa associação que vocês mantêm, se apresenta como uma pessoa de família, justa aqui, mas que na verdade por trás não tem... É totalmente o oposto do Rei de Copas, né? Que é onde tem muitos sentimentos genuínos, uma pessoa fiel, honesta. Nesse contexto aqui, com o Cavaleiro de Paus, não é. Uma pessoa bastante aventureiro ou aventureira no caminho. Que gosta de se apresentar como uma pessoa solteira, solteiro. Rainha de espadas invertida, uma energia que não é verdadeira. Gosta de iludir os outros. 7 de copas. O diabo quer prender todos. Ó. E o 4 de ouros quer prender vocês. Essa energia quer prender vocês, a eles. A ele ou a ela, não sei. Quer prender de qualquer jeito, de qualquer modo. Quer vocês ali, amarrados e amarradas. A ele ou ela, tá? Debaixo da saia. Mas essa energia não é honesta com vocês, não é. Essa energia sai para festas, esconde de vocês, não conta a verdade. Essa pessoa muito baladeira, está sempre indo em festas ou esconde de vocês, trai vocês também. Vou tirar uma mensagem com o Jardim dos Anjos. Signo de Áries. A leitura também pode estar espelhada. Vocês podem estar lidando com algum ariano ou ariana que está com essa energia de querer ser solteiro ou estar solteira, sendo que está num compromisso. Não sei. Apliquem aí na situação de vocês. Uma carta, por favor, com o Jardim dos Anjos. Para o signo de Áries.
A pessoa se apresenta aqui, engraçado. Ela sai para festas e se apresenta como uma pessoa livre. Saiu para vocês a carta da coragem. De repente, nesse contexto aqui, tá pedindo os anjos para vocês terem coragem. No fundo do deck, ó, a gente tem a carta da consciência, né? Que é tomar ciência mesmo de como é essa pessoa, como é essa energia de fato, né? E refletir se isso é bom para você ou não e até que ponto você vai se manter nisso. E veio a carta da coragem. Eu vou ler o que esse oráculo quer dizer para vocês. Cadê ela? Diz bem assim, Áries. Se a coragem veio até você hoje, preste atenção. Não importa o que esteja lhe acontecendo neste momento. Não desanime. Existe um poderoso arcanjo emanando a mais bela luz, agora mesmo, em sua direção, enviando-lhe direcionamento, força e coragem para enfrentar a situação que o vem desafiando, ajudando a você a resolvê-la da melhor maneira possível. Sinta essa presença e abra-se para que ela possa ajudá-lo. Pare de se preocupar. Você está sob a proteção da luz divina. A resolução de sua situação está próxima. Acredite. Persista um pouco mais e confie que tudo vai ficar bem. Ariano, é isso que eu tenho para vocês. Espero que essa mensagem, essa leitura sirva de orientação em algum aspecto da vida de vocês, tá bom, meus amores? Até semana que vem com as nossas previsões atemporais. Um beijo, fique com Deus.